Meus irmãos, a paz do Senhor, presbítero Cláudio, vamos estudar hoje a quinta lição da nossa Escola Bíblica Dominical, Revista de Jovem, Conectar Mais Jovem. Estamos estudando nesse trimestre Missões, o clamor da última hora, a obra missionária, a Missio Dei, a missão de Deus, que começou em Deus e termina em Deus. A igreja, ela é a agência missionária do Senhor na terra. A grande comissão que Jesus deixou para a sua igreja, Mateus capítulo 28, a partir do versículo 19, para irmos em todos os lugares, pregando, ensinando, batizando, discipulando, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja, ela só permanece na terra porque ela ainda tem a missão a cumprir. Ela tem ainda esta responsabilidade, como nós estamos estudando. Deus Pai envia o Deus Espírito Santo, envia o Filho, o Deus Filho, e a Trindade envia a igreja. A igreja está sozinha em hipótese alguma. O Espírito Santo do Pai está no seio da igreja, no meio da igreja. A igreja só permanece de pé se o Espírito Santo estiver no meio dela. Nossa quinta lição traz como título a ação do Espírito Santo na missão. Não existe conversão sem o Espírito Santo, entende? Jesus fala no Evangelho escrito por João, capítulo 16, que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O versículo do dia está no livro do profeta Isaías, capítulo 59, versículo 21. Quanto a mim, este é o meu concerto com eles, diz o Senhor, meu Espírito que está sobre ti, e as minhas palavras que pus na tua boca não se desviarão da tua boca, nem da boca da tua posteridade, nem da boca da posteridade da tua posteridade, diz o Senhor, desde agora e para todo sempre. Verdade aplicada, o Espírito Santo é o principal propulsor e orientador da obra missionária no mundo. Nossa lição, os objetivos, explicar o Espírito Santo e o chamado missional da igreja, apresentar o Espírito Santo como propulsor da missão e mostrar o pentecostalismo como retorno à missão. A nossa quinta lição, ela traz uma reflexão a partir da reforma, da reforma protestante, 1517, século XVI, na liderança ali de Martinho Lutero, e a partir dali os grandes movimentos, as grandes reformas que trouxe a Igreja de Cristo novamente a dar ênfase, a esta ação do Espírito Santo no seio da igreja como uma propulsora, o Espírito Santo, a igreja primitiva, ela iniciou no poder do Espírito Santo. Então a igreja do Senhor, ela permanece de pé porque o Espírito Santo está no meio dela, certo? Então, as perguntas que já respondemos, não existe igreja de Cristo sem o Espírito Santo? Não, irmãos. Jesus chega para os apóstolos, está lá em Lucas, capítulo 24, versículo 49, a partir do 46, que eles aguardassem, que eles ficassem em Jerusalém, que eles esperassem a promessa do Pai para que fossem revestidos de poder. Então a igreja, ela é cheia do Espírito Santo, e uma igreja que é cheia do Espírito Santo, ela tem no seu coração o desejo ardente por missões, Isso quer dizer que nós, que somos templo, morada do Espírito Santo de Deus,
precisamos ter este compromisso, estarmos comprometidos com o idem do Senhor. Sem o Espírito Santo, a igreja se torna uma igreja morta, espiritualmente falando. Então, a igreja ativa, a igreja viva, a igreja que prevalece, a igreja que permanece de pé, é uma igreja que tem o Espírito Santo no seu seio. Entende? Sem o Espírito Santo fica impossível permanecer de pé, é impossível alguém vir a Cristo se o Espírito Santo não convencer, né, do estado miserável de que essa pessoa está. E, irmãos, desde o primeiro pecado de Adão, o homem sempre se afastou de Deus. Sempre se afastou de Deus. Então, o próprio Deus, o Deus missionário, que veio até nós, e veio até o homem primeiro. Deus vem até o homem primeiro, porque se for pelas nossas próprias forças, ninguém viria até Deus, até o Senhor, sem que o Espírito Santo nos ajude. Entende? Então, Deus é um Deus missionário. Jesus é o nosso Salvador. O Espírito Santo é um Espírito missionário. O livro de Atos, por exemplo, Atos dos Apóstolos, o livro que conta a história da igreja primitiva, se torna um livro único no Novo Testamento, porque nele o Espírito Santo se revela como um Espírito missionário. A igreja nasceu no poder do Espírito Santo. Entende? Atos capítulo 1, versículo 8. Está lá Lucas registrando, inspirado no poder do Espírito Santo, a promessa de Jesus: mas recebereis poder, virtude do Espírito Santo. Para quê? Para ser testemunhas de Cristo, onde estiver indo. Entende? Então, sem o poder do Espírito Santo, é impossível a igreja de Cristo avançar, a igreja de Cristo prevalecer. O nosso texto bíblico está no livro do profeta Joel, capítulo 2, versículo 28, a profecia do profeta Joel sobre o derramamento do Espírito Santo que Pedro ratifica aqui no dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2, a promessa que desde os tempos antigos, dos profetas antigos, o Senhor já tinha esta promessa. O próprio profeta Isaías também fala de um tempo que Deus derramaria do seu Espírito água sobre os sedentos. E água também é um dos símbolos do Espírito Santo. Então, Joel capítulo 2, versículo 28, diz assim: e há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu Espírito. Então, promessa de Deus na boca do profeta Joel, de que Deus derramaria o seu Espírito Santo sobre toda a carne, sobre todo aquele que vem a Deus. Nós temos essa promessa desse revestimento de poder. Então, basta tomarmos posse, né? Nos sujeitarmos a Deus e temos esse revestimento de poder. O Espírito Santo, irmãos, já habita em mim e já habita em você. A partir do momento que reconhecemos, que aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, alguém pregou para nós, ouvimos a mensagem, isto é missão. O Espírito Santo trabalhou no meu ser, no meu interior, no teu interior. Nós ouvimos esse convite pela misericórdia de Deus, pela ação impulsionadora do Espírito Santo, fomos até Cristo. Aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, e este Espírito Santo que habitou em Jesus. Isaías, quando Jesus é batizado por João Batista, Jesus vai para o deserto, Lucas vai registrar que o Espírito Santo conduziu Jesus até o deserto. Jesus passa 40 dias, 40 noites ali, sendo o período que ele é tentado por Satanás,
Passado esse período, Jesus vai até a Galileia, entra ali na sinagoga, né? Dão para Jesus ler a passagem ali das Escrituras, e Jesus lê onde na nossa Bíblia está referenciado em Isaías 61. Aí Jesus diz, porque o Espírito de Deus está sobre mim, entende? Então, o próprio Jesus, irmãos, quando ele iniciou seu ministério, os milagres que ele realizava era no poder do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele é missionário. Deus é um Deus missionário. Jesus é missionário. Eu e você somos missionários. Então, a missão de Deus, que é evangelizar o mundo, né? Desde Gênesis está lá a promessa que da semente da mulher de Eva nasceria o varão que esmagaria a cabeça de Satanás. Então, Deus, pela sua onisciência, né, traçou o plano da redenção a partir de Abraão e da sua descendência. Veio o Messias, Jesus. Jesus iniciou o seu ministério já indo, já pregando, já anunciando. Em João capítulo 20, versículo 22, por exemplo, sabe o que Jesus disse para o discípulo? Assim como o Pai enviou a mim, eu também envio a vós, e recebei o Espírito Santo. Então, assim como Deus Pai enviou o Deus Filho, o Deus Filho enviou o Deus Espírito Santo, e Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo envia a igreja. É o que Jesus diz. Eu também envio a vós, recebei, né, o Espírito Santo de Deus. O primeiro ponto da nossa lição, o Espírito Santo e o chamado missional da igreja. O Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, e o chamado missional da igreja, irmão. Então, como é que o Espírito Santo age na igreja? Estamos contextualizando aqui a missão, né? Então, o Espírito Santo é aquele que impulsiona, aquele que orienta, aquele que conduz a obra missionária, porque o Espírito Santo, ele é missionário, né? O Espírito Santo que age na igreja, vocacionando, inspirando, impulsionando a obra missionária. Então, a ele, ao Espírito Santo, foi entregue a condução da igreja até a volta do Senhor Jesus Cristo. Olha o que Jesus fala no Evangelho escrito por João, né? Capítulo 16, versículos, deixa eu ver se é o 15 e o 16, né? João capítulo 16, versículos 14 a seguir. Jesus diz, ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Então, Jesus está falando aqui que o Espírito Santo glorifica o Pai e glorifica o Filho. Uma das missões do Espírito Santo é glorificar o Pai, entende? Então, o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, né? E sua ação na vida do crente foi uma promessa desde o Antigo Testamento e cumprida no dia de Pentecoste, né? Atos capítulo 2, a partir do versículo 16, Pedro, quando ele começa o seu sermão, o sermão ali que ele começa ensinando e dizendo que esta promessa, né, ele traz essa referência aqui de Joel capítulo 2, e nesta pregação de Pedro, irmãos, quase 3.000 pessoas se convertem ao cristianismo, entregam as suas vidas a Cristo. Então, o Espírito Santo veio sobre os apóstolos, sobre aqueles 120 irmãos que estavam reunidos, aguardando, e eles foram cheios do poder do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo impulsionou, né, aqueles irmãos a pregar. Sem o Espírito Santo, não existiria igreja. Olha a importância do Espírito Santo. O próprio Jesus diz, ó, aguardem, esperem, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Então, a igreja de Cristo, ela nasce assim, firmada na doutrina, firmada na comunhão, firmada nas orações e cheia
transbordante do poder do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é quem convence o mundo, o homem, do pecado, o estado miserável de que o homem está sem Deus, né? Da justiça e do juízo. O Espírito Santo ele é concedido com um propósito específico, né? Capacitar a igreja e cada crente individualmente para a evangelização de todos os povos. Quando Jesus diz que nós seremos sal, que nós seremos luz no mundo, está lá em Mateus, Sermão da Montanha, Jesus está dizendo o testemunho que vocês darão, né? Uma das maneiras mais eficazes de evangelismo é o comportamento, é o testemunho que nós damos. É o testemunho que nós damos. Lembro de não me recordo agora, onde eu li, de um missionário que ele foi enviado a uma comunidade, a uma aldeia de indígenas, e aquela aldeia era muito fechada, né, para outras culturas, e aquele missionário tinha uma missão, né, de anunciar Jesus para aquela comunidade indígena. Muitas pessoas, uma aldeia enorme, e aquele missionário, ele decidiu não falar no nome de Jesus. Ele disse, eu vou viver literalmente o que Jesus viveu. Não vou anunciar, não vou falar o nome de Jesus. E aquele missionário passou anos ali naquela aldeia, vivendo literalmente aquilo que Jesus vivia, né? O comportamento, a atitude, o caráter, enfim. E chega um período em que aquele missionário adoece e ele precisa ser substituído. Aí vem um outro missionário, a aldeia já está aberta, né? Até pela atitude, pelo comportamento, pelo exemplo que esse missionário deu durante esses anos. E quando vem um novo missionário, essa aldeia já está aberta a aceitar, a receber, né? Não houve barreiras para receber esse outro missionário. E quando esse outro missionário chega, irmãos, que ele, na primeira oportunidade, ele reúne ali com o pajé, com o líder da tribo, com os líderes, com o pessoal da tribo, e ele inicia, né, ensinando, pregando e falando sobre Jesus. Jesus foi o Filho de Deus que veio ao mundo. Aí o líder desta comunidade, ele disse, não, nós conhecemos esse Jesus, nós sabemos quem ele é. Foi o missionário, foi o homem que saiu daqui doente. Essa pessoa que você está descrevendo aí como Messias, foi aquele que estava aqui conosco, porque você está descrevendo literalmente ele. Ele vivia isso aí. Então imagina, irmãos, o modelo, o exemplo que este homem dava. Então, este homem viveu literalmente o que é ser um discípulo de Cristo. O discípulo, ele imita, ele segue o exemplo, ele imita o seu mestre. Nós somos igreja, nós somos a igreja de Cristo. A igreja de Cristo é uma igreja missionária. Ela é compromissada com a obra, com a missão de Deus, tá? E uma das funções do Espírito Santo é justamente glorificar o Pai, glorificar o Filho. Novamente, Jesus fala isso aqui em João, versículo 16, capítulo 16, versículo 14 e 15. E ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu e vou há de anunciar. Então, uma das missões do Espírito Santo é justamente isso, por meio da igreja, glorificar ao Senhor, ao nosso Deus, ao nosso Jesus Cristo. Simbolicamente, o Espírito Santo, na Bíblia, ele é representado, ele é descrito como
como fogo, como óleo, como água, né? Como pomba, quando Jesus está sendo batizado ali, ele vem ali em forma de uma pomba, né? Um vento, demonstrando o seu caráter dinâmico, né? Que ninguém pode controlar. Jesus vai falar assim como o vento, Jesus conversando com Nicodemo, João capítulo 3. Assim como o vento passa e a gente não sabe, a gente não vê, a gente apenas sente, né? Ele passando, assim é o Espírito Santo de Deus. Então, ele revela, ele glorifica ao nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus disse: vou para o Pai, mas não deixarei vocês só, não deixarei vocês órfãos. Enviarei outro Consolador. Então, o Espírito Santo que atua, que habita na igreja, na minha vida, na tua vida. Entende? Então, o Espírito Santo, ele é missionário. Atos capítulo 8 está descrevendo, né, como o Espírito Santo atuou no início da igreja primitiva. Ele atua como um poder de capacitar, mas receberei a virtude, o poder do Espírito Santo para ser minhas testemunhas. O Espírito Santo atua na condução, né, dos missionários no campo missionário. Em Atos capítulo 8, com a perseguição ali após a morte de Estevão, Lucas vai descrever, né, que Filipe, ele desce para Samaria, um dos diáconos escolhidos lá em Atos capítulo 6, ele desce para Samaria e no poder do Espírito Santo realiza grandes milagres, né, no meio daquele povo. Aí o Espírito Santo conduz, né, para um local onde ele se encontra com um etíope, um eunuco, que está retornando de Jerusalém e está lendo as Escrituras e não entende bem de quem as Escrituras está tratando. Então, o Espírito Santo, como o Espírito de Deus, o Espírito missionário, conduziu, né, Filipe até aquele eunuco, né, em Atos capítulo 11 também, a partir do versículo 19, lá em Antioquia da Síria, no poder do Espírito Santo, né, é o Espírito Santo que torna cada crente um ganhador de alma, está relatando que foi ali pela primeira vez os seguidores de Jesus foram chamados de cristão. O Espírito Santo habilita o crente a ser um discipulador. Atos capítulo 9 está registrando ali quando Saulo está cego em Damasco e Jesus conduz, né, envia Ananias, um dos discípulos, para que ele vá, né, ore por Paulo, impõe suas mãos sobre Paulo e oriente Paulo ali. Então o Espírito Santo é um Espírito que nos impulsiona, né, a ajudar um ao outro, a orientar um ao outro, né, a aconselhar um ao outro. Então, irmãos, o Espírito Santo é um Espírito missionário. Em Atos capítulo 13, é o que o Espírito Santo diz: apartai a mim, a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. O Espírito Santo é o Espírito de Deus e é um Espírito missionário. Então entende que missão está no coração de Deus? Missão iniciou em Deus? E missão faz parte da nossa vida? Então, irmãos, nós somos a agência missionária do Senhor. Mas nós não estamos sozinhos. Nós não estamos órfãos. Entende? O Espírito Santo é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Ainda que ele tenha a liberdade de atuar, né, ele só vai até onde Deus permite. Jesus diz que as portas do inferno não prevalecem contra a sua igreja. Por quê? Porque a igreja de Cristo, ela não está órfã. Ela não está sozinha. Ela tem o poder do Espírito Santo. O problema nosso é que muitos negligenciam, ignoram, não têm compromisso, até desconhecem, não sabem o que é ter este relacionamento, essa intimidade com o Espírito Santo de Deus, né? A igreja, ela é totalmente dependente da ação do Espírito Santo. A maioria dos estudiosos, né, entende e concorda que a igreja
Ela iniciou ali em Atos, capítulo 2, no dia de Pentecoste, com o quê? Com a descida do Espírito Santo. É no Pentecoste que os crentes em Cristo receberam o Espírito Santo e o seu poder extraordinário, dinâmico, ativo, né? E transformou aqueles apóstolos. A gente pega o exemplo de Pedro. Como Pedro, impulsionado pelo poder do Espírito Santo, só na pregação dele, ali quase 3.000 pessoas se convertem a Cristo. Atos capítulo 2, versículo 41. Em Atos capítulo 3, quando Pedro e João estão chegando na porta do templo, chamada Formosa, para orar, na hora nona, 3 horas da tarde, e tem um homem coxo. E aquele homem pede a Pedro e João esmola. Aí Pedro e João diz para ele: não temos prata nem ouro, mas o que temos é em nome de Jesus. Levanta e anda. E aquele homem, cheio do Espírito Santo, né, curado, entra ali agora com Pedro, com João no templo, se converte a Cristo. E Pedro, no poder do Espírito Santo, prega novamente o sermão ali, apesar da oposição dos judaizantes. Quase 5.000 pessoas novamente, né, se converte a Cristo a partir da pregação de Pedro, cheio do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, irmãos, é um espírito missionário. O Espírito de Deus é um espírito missionário. Não existe missão sem o Espírito Santo de Deus. O segundo ponto da lição, o Espírito Santo como propulsor da missão. O Espírito Santo nos reveste de poder para a missão e os dons do Espírito como catalisador da missão. Então, o poder do Espírito Santo é o que nos capacita nesta empreitada de fazer missão, né? Se fosse por nossas próprias forças, nossas próprias vontades, nós não sairíamos do lugar. É o Espírito Santo que convence o homem, né? Novamente, é ele quem faz com que o homem reconheça a obra de Cristo e confesse como o único Senhor e Salvador da sua vida. É ele que nos dá poder para realizar missões, né? Por exemplo, em Lucas capítulo 24, novamente, olha o que Jesus diz: e eis que vos envio a promessa do Pai. Qual? Ficai, aguardem em Jerusalém até que do alto vocês sejais revestidos de poder. Então, 50 dias depois do Pentecoste, depois da Páscoa, dia de Pentecoste, estão os discípulos reunidos, aguardando esta promessa. E estes já tinham, né? Alguns deles já tinham o Espírito Santo habitando neles. Porque quando Jesus, está lá em João capítulo 20, quando Jesus ressuscita e os discípulos estão reunidos, trancados, que Jesus chega e diz, João capítulo 20, versículo 22, assim como o Pai me enviou, eu também envio a vós. Recebei o Espírito Santo. Então, depois que Jesus foi glorificado, né, Jesus estava voltando para o céu, o Espírito Santo agora habitando, passando a habitar em cada crente que confessa Jesus como seu Senhor e Salvador. Então, ao recebermos o Espírito Santo, quando o crente recebe o Espírito Santo, ele tem a oportunidade de adentrar na esfera sobrenatural, irmão. Isso é algo extraordinário, né? De ser revestido de poder através do batismo no Espírito Santo. O Espírito Santo nos concede os dons espirituais, né? Para que venhamos edificar o corpo de Cristo. Entende a importância? É por isso que a igreja nasce, irmãos, no poder do Espírito Santo, cheia do Espírito Santo, revestida no Espírito Santo. Os dons espirituais, né? Paulo nos orienta a buscarmos os dons espirituais. Tudo concedido pelo Espírito Santo de Deus. Então, o Espírito Santo é ele que nos impulsiona, que nos motiva, que nos fortalece. É o poder, é no nome de Jesus, no poder do Espírito Santo. Então, esqueça que não existe missão, falando de igreja, sem o Espírito Santo de Deus. Então, tanto o batismo no Espírito Santo, quanto os dons espirituais, nos servem, irmãos, como impulsionadores, estimuladores, né? Propulsores da obra missionária, através da manifestação extraordinária na vida
da igreja. Então, imagina um crente que não busca essa intimidade com Deus, com o Espírito Santo de Deus. Por que é que tem tanto crente morto nas igrejas? Porque não busca, não tem desejo, não sente o Espírito Santo na sua vida. Está mais como uma caricatura, não faz diferença. Então, irmãos, pelo amor de Deus, jovem, pelo amor de Deus, eu gosto de sempre pontuar, Deus nos chamou nesta geração, te chamou nesta geração, é para você fazer a diferença nesta geração. Então, busque esta intimidade, este compromisso, né? Essa comunhão com o Espírito Santo. A promessa é para todos, mas nem todos desejam. Então, vamos sair do raso, vamos sair da superficialidade, da superfície, porque o Espírito Santo tem coisas extraordinárias para nos ensinar, né? Para nos revelar. Mas a gente precisa buscar, né? O Espírito Santo, ele não força, irmãos. Ele não força. Mas a porta da graça está aberta. Atos capítulo 6 está dizendo que está tendo um problema ali, um desentendimento em relação às viúvas, e às irmãs, a questão da área social da igreja. Qual foi a atitude dos apóstolos? Vamos escolher homens aqui cheios do Espírito Santo de Deus, de sabedoria, para que ele cuide desta área social da igreja. Enquanto nós vamos nos dedicar ao estudo e à oração. Ao estudo e à oração. Então, quer ter revelações do céu? Quer ter essa intimidade com Deus, com o Espírito Santo de Deus? Quer receber dons espirituais? Busca, deseja, entende? Corre atrás. Não adianta a gente ficar só na superfície, vivendo de experiência alheia. É bom ouvir testemunhos alheios, né? É bom que nos edifica ver testemunhos de pessoas que têm realmente esse compromisso, essa intimidade com Deus. Mas eu e você, vamos ficar vivendo apenas de experiência alheia? Não, irmãos. Vamos conversar. Espírito Santo, vamos conversar, meu Senhor. Eis-me aqui. Olha eu aqui. Me ajuda. Me orienta. Eu preciso mais. Eu quero te conhecer. Entende? Então a gente precisa ter esse particular com o Espírito Santo de Deus. E é isso que o Espírito Santo de Deus deseja. Ele já habita em nossa vida. Ele se entristece quando pecamos, quando desobedecemos, quando nos afastamos, quando negligenciamos a oração, negligenciamos a meditação na Bíblia. A Bíblia é o único livro que a gente lê na presença do seu autor, né? O Espírito Santo de Deus que inspirou aqueles 40 homens a escrever, a revelar a vontade de Deus, né? A salvação para a humanidade através de Cristo. E o próprio Jesus iniciou o seu ministério no poder do Espírito Santo de Deus, tá? Fechando, irmãos, o pentecostalismo como retorno à missão, o esfriamento do espírito missionário na história da igreja medieval, o movimento pentecostal e missões. O pentecostalismo foi um movimento histórico, né? Nós estudamos há um tempo atrás, no final do século XIX, início do século XX, que uniu, né? Se uniu ali na busca pelo batismo no Espírito Santo, com o Espírito Santo, com a obra missionária. Isso veio a partir da reforma protestante. A gente sabe que na história da igreja, principalmente na Idade Média, né, um período terrível para a Igreja de Cristo, principalmente, né, a igreja dominada ali pela Igreja Católica, né, o paganismo, o quanto a Igreja Católica se desviou da palavra de Deus, né, período medieval da Igreja Papal,
E desde 312, irmãos, né, Constantino foi o imperador romano que oficializou o cristianismo como a igreja oficial do Império Romano. A partir daí, a perseguição parou, deixou, né, de existir contra os cristãos, mas a igreja foi se afastando, foi se esfriando, foi entrando o paganismo dentro da igreja, e passou-se um longo período de obscuridade, de trevas no seio da igreja, a igreja totalmente desviada do princípio da palavra de Deus, a autoridade do homem, do Papa, era tida como superior à Bíblia, né? Entendia-se a igreja, né, totalmente corrupta, o clero corrupto, né? Tinha aqueles que buscavam, né, o Senhor, que não concordavam com o que estava acontecendo, mas a grande maioria destes eram silenciados, eram torturados, eram mortos. Mas a igreja é de Cristo, né? E a partir do século XVI, 1517, grandes movimentos, né? Muitos movimentos dentro do seio da igreja já vinham existindo no sentido de trazer a igreja de volta à origem do cristianismo, mas muitos pagaram com a vida, né? E a partir da liderança, da ação de Deus na vida de Martinho Lutero, né? Lembrando, estamos falando de missão, a igreja de Cristo é uma igreja missionária. Então, a partir de 1517, com a reforma protestante, né, houve esse cisma, essa divisão, né, dentro da própria igreja, né, pois a igreja estava totalmente desviada. Então, Deus é o dono da igreja. Então, quando a igreja ela se afasta, o Senhor trata, de alguma forma, de trazer aos trilhos. Então, por muito tempo, o espírito pentecostal, né, a igreja primitiva, ela inicia no poder do Espírito Santo. Por muito tempo, esse espírito, essa ênfase pentecostal foi arrefecido, né? Entretanto, devido ao sentimento missionário, a partir da reforma, né? É um assunto muito vasto, a gente está trazendo só um resumão aqui. Muitos cristãos começaram a buscar novamente, a partir da reforma protestante, né, 1517, com Martinho Lutero, e as várias reformas que surgiram a partir daí, né, voltou-se novamente a buscar esta comunhão, a buscar os dons espirituais, a buscar a ênfase no poder do Espírito Santo, no batismo no Espírito Santo, no mover do Espírito Santo no meio da igreja reformada. E assim como a igreja nasceu, né, ela tem que continuar. A igreja, ela só prevalece, ela só anda, ela só avança quando o Espírito Santo de Deus está ativa na vida dela, né? Infelizmente, nos dias atuais, muitas igrejas, né, têm negligenciado este agir do Espírito Santo, né, no seio da igreja. Muitas igrejas entendem, muitas linhas teológicas entendem que o mover do Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo, os dons espirituais, estava apenas restrito à igreja primitiva, mas a Bíblia não fala isso, né? Essa promessa, Pedro fala, né, que esta promessa seguirão os que crerem, né? Essa promessa é para todos quanto o Senhor chamar. Então, a igreja, ela é missionária. E no dia de Pentecostes, em Jerusalém, tinha ali pessoas de várias nações, né, que ouviram as boas novas, cada um no seu idioma nativo. Por que isso? Porque o Espírito Santo é um espírito missionário. Então, o cenário daquele momento era de pessoas de perto e de longe sendo alcançadas pela mensagem do Evangelho, né? Então, a igreja nasceu no Espírito Santo. Ela nasceu cheia do Espírito Santo. Ela nasceu revestida do Espírito Santo. E Jesus diz: recebereis poder para ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, não existe uma igreja de Cristo, uma igreja do Senhor, sem ela ser missionária, sem ela ser cheia do Espírito Santo. Muitas têm aí, que parece ser, mas não é. Vive da glória do passado, vive de experiências passadas, mas muitos já estão mortos espiritualmente.
Mas a igreja de Cristo, os remanescentes, aqueles que prevalecem, é uma igreja cheia do poder do Espírito Santo. E Deus conta comigo e com você nesta geração para fazer a diferença no poder revestido do Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito de Deus é um Espírito missionário. E missão está no coração de Deus e também precisa estar no meu e está no seu. Deus abençoe.